O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Já estamos ao longo do caminho, já tem uma caminhada
que nós estamos na Páscoa. E é necessário nós pararmos um pouco a nossa caminhada e refletirmos sobre aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos ouvido sobre o caminho com Jesus. É interessante que, se nós estivermos preocupados, se nós estivermos angustiados, se nós estivermos muito ansiosos pelas coisas do mundo, ou às vezes até decepcionado com as dificuldades que nós enfrentamos, com os momentos difíceis que nós enfrentamos durante a vida, dificilmente a gente vai conseguir perceber Jesus caminhando conosco. É interessante o texto do Evangelho de hoje, porque relata para nós a situação psicológica, a situação fragilizada da comunidade dos discípulos de Jesus. Aqui nós estamos falando hoje, o Evangelho fala da comunidade dos discípulos, não são os apóstolos. Esses dois que estão voltando para casa, que estão indo para a sua terra, eles não são apóstolos, eles são discípulos. Esses dois fazem parte do grupo dos 72. Dos 72, Jesus separou 12, como os chefes, os conselheiros mais próximos, aqueles que estavam em todas as missões que Jesus delegava e que o próprio Jesus ia também com eles. Nós podemos compreender que esses dois possivelmente fossem um casal, porque o Evangelho de Mateus deixa uma brecha para nós bem clara, que Maria era a esposa de Cleofas. Então nós não sabemos, eu não posso afirmar plenamente, porque não estava lá, mas certamente é os mesmos que o Evangelho de Mateus fala, Maria de Cleofas e o mesmo Cleofas. Por ocasião da festa da Páscoa, era muito comum que todo o povo judeu se reunisse em Jerusalém. Era muito comum que todas as pessoas viessem de todos os lugares para viver aquele tempo forte na vida e na fé daquele povo. O episódio da crucifixão de Jesus e da sua morte aconteceu exatamente quando Jerusalém estava lotada de pessoas que vinham para a festa tradicional dos judeus, chamada festa pascal. Por esta ocasião aconteceram os episódios da condenação e da morte de Cristo. Certamente Cleofas, por ser discípulo, adepto de Jesus, por ter uma próxima ligação também a Jesus, testemunhou esse fato distante, porque o Evangelho diz que todos os seus discípulos, aqueles que o seguiam, se debandaram, fugiram. Todos eles ficaram às ocultas e mais distante, para não se envolver no caso e também não serem pegos e também provavelmente até poderiam ser mortos também. Então Cleofas e Maria, ou Cleofas e essa outra pessoa que o Evangelho não diz, é mais seguro a gente falar aquilo que a palavra está falando. Cleofas e o outro discípulo estavam voltando para a sua vida depois de tudo aquilo que eles viveram em Jerusalém. Morte de Jesus, recolhimento. O dia de sábado, celebraram o Shabá, viveram a fé, choraram, se lamentaram, porque em algum momento eles não perseveraram, não foram até o fim com o Cristo, com o líder, com o chefe daquele grupo. Certamente havia no coração deles também um certo remorso, porque não perseveraram até o fim. E não há um caminho mais doloroso, irmãos, não há um luto mais pesado do que o luto do remorso. É muito natural que quando a gente perde alguém, ou quando alguém que a gente ama, que faz parte do ciclo da nossa vida, quando alguém se despede de nós e parte desta vida, a gente chora, a gente sente, fica com comoções interiores, as nossas emoções ficam mais afloradas. Mas quando alguém parte com alguma dívida, seja uma dívida física ou psicológica, ou algo
que mexeu com a nossa vida e de repente não deu tempo a gente dialogar, ou não deu tempo a gente pedir perdão, então nós passamos a ter um choro do remorso. Nós passamos a viver um momento doloroso na vida, porque não há um momento mais doloroso do que alguém que chora o remorso por não ter feito algo que deveria. E geralmente quando há remorso há discussões, há posicionamento mais forte um com o outro para tentar justificar, a gente entra até na discussão, e isso nós podemos entender que era o que estava acontecendo também na caminhada dos discípulos de Emaús. Diz o texto do evangelho que nós acabamos de ouvir, que eles iam de volta, estavam voltando para a sua terra, estavam voltando para Emaús, que era distante 11 quilômetros de Jerusalém, ou seja, bem distante, quase como daqui para o Alencar, não sei nem quantos quilômetros daqui para o Alencar, 16, ela sabe. Então, mais perto, até a entrada lá da lagoa, né? Até o Barro Alto, perfeito. Então, essa distância que eles percorreram era uma distância dolorosa, pesada, porque, além do mais, ia um certo remorso, um peso, porque eles não tinham acompanhado Jesus. Havia no coração deles dúvida. Irmãos, e quando a gente caminha com dúvida, medo, insegurança, desconfiança, incerteza, quando a gente caminha no remorso, então é uma caminhada pesada. Nós podemos dizer que esses discípulos estavam vivendo um dia pesado, porque eles estavam voltando, esse percurso de 11 quilômetros se tornou um percurso longo demais, porque havia no fundo um desânimo, estavam voltando para a vida cotidiana, tinham perdido o mestre, tinham perdido tudo aquilo que eles tinham apostado na restauração do povo, na reconstrução do reino de Davi. Então eles estão voltando desanimados. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, estavam vivendo sobre o peso daquilo que tinha acontecido há 3 dias. Aqui o Evangelho faz um grande convite a todos nós. Na nossa caminhada de fé, nós precisamos deixar os acontecimentos do passado, para que eles não mexam com as nossas emoções e não fira a nossa caminhada de fé. Eles estavam caminhando porque não tinham outro assunto, senão aquele que tinha sido escandaloso, a morte do Senhor Jesus. E chegaram a um ponto de discutir sobre aquilo que tinha acontecido. Aqui vem um ensinamento profundo também sobre a nossa caminhada de fé. Enquanto caminhamos, qual é o assunto que nós discutimos? O que nós falamos pelo caminho? O que nos faz se deter, o que nos detém diante da caminhada? E a resposta vem quando Jesus os acompanha. Porque Jesus só acompanha aquele que conversa sobre ele. Se na nossa caminhada de fé, se na nossa caminhada cristã, nós falamos de tudo menos de Jesus, certamente Jesus não vai nos acompanhar, porque ele só acompanha aqueles que falam dele. E os discípulos estavam caminhando e Jesus vai ao encontro deles. E Jesus se fazendo de forasteiros, e eles também reconhecendo Jesus como um forasteiro, porque Jerusalém estava lotado de pessoas de fora. Então Jesus pergunta: o que ides conversando pelo caminho? O que tem conversado pelo caminho, irmãos? O que nós temos conversado sobre Jesus na nossa caminhada? O que nós temos sentido de Jesus na nossa busca do caminho com Ele? No caminho, nós falamos de Jesus ou nós falamos de nós mesmos? É muito comum que na nossa caminhada de fé, na vida da igreja, a gente encontre tantos pregadores maravilhosos, mas que se detém a maior parte falando da sua vida.
É muito comum que a gente encontre pessoas com um testemunho belíssimo e que às vezes quando sobe ao altar, às vezes quando sobe ao ambão para proferir uma palavra, esquece tudo aquilo que conhece do Evangelho e centraliza a figura de si, em torno de si mesmo, da superação que teve, como se fosse uma maneira de converter e de convencer a nossa vida sem a palavra. E sem a palavra, o testemunho do maior pregador desta terra, se não for alicerçado pela palavra, é apenas o ego de si mesmo, porque não falou daquele que nos enviou, é Jesus. O meu testemunho nunca vai ser maior do que a caminhada com Cristo. O meu testemunho é válido, mas ele tem que ser vivido e não tem que ser pregado. O testemunho é para ser vivido. O meu testemunho é a palavra, é Jesus o centro da nossa vida, principalmente quando se relaciona a palavra. Irmãos, aqui os discípulos de Emaús nos ensinam: proclamou a palavra, falou do reino, é ele o foco. Mesmo na tristeza, mesmo na decepção, mesmo na dor, mesmo no desespero, mesmo nas dificuldades da vida, o centro é Jesus. Os discípulos de Emaús estavam abatidos, sofridos, perderam o mestre, mas o assunto era Jesus. O foco era Jesus. Jesus vai ao encontro deles porque o assunto era Jesus. E Jesus pergunta: o que ides conversando pelo caminho? Então, o Cleofas tomou a palavra e disse: por acaso tu és o único peregrino que está em Jerusalém e não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Como é que tu estás aqui e não soube o episódio que aconteceu? E Jesus se faz de inocente. Jesus diz: conta o que foi que houve aqui. E eles disseram: aquilo que aconteceu com Jesus. Aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus. Quem foi Jesus? Reconhecido pelos discípulos de Emaús: profeta poderoso, aquele que faz a obra de Deus, aquele que era reconhecido diante de todos. Então, os discípulos de Emaús reconhecem a grandeza de Cristo. Eles não estão no centro, o centro é Jesus. Eles não estão tristes porque não perseveraram na fé. Eles estão tristes porque o centro da vida deles havia sido tomado deles. Então ficam entristecidos, mas eles reconhecem quem era Jesus. Aí Jesus toma a liderança na vida dos discípulos, e Jesus começa a falar, e Jesus começa a dizer: vai lá nos profetas. Aqui vem mais uma lição para nós, irmãos e irmãs, que falamos da palavra. A palavra, ela deve ser proclamada na sua integridade. Não bastou apenas as palavras de Jesus, bonitas e interessantes para os discípulos. Ele foi aonde? À fonte. Quando nós, pregadores, se utilizamos apenas das nossas palavras bonitas e não vamos na fonte, e não apresentamos a fonte, vã é a nossa pregação, vã é o nosso tempo perdido, porque o próprio Jesus, que não precisava se utilizar da palavra, aonde foi que ele foi falar e confortar os discípulos? Trazendo palavras de Moisés, trazendo palavra dos profetas, falando dos salmos, alicerçando a caminhada dos discípulos naquilo que ele conhecia da própria palavra. A palavra é o centro da comunidade do discípulo.
Não é a sua própria vontade, mas é a palavra que tem que ser proclamada. A palavra tem que ser dita na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. A palavra é o centro da nossa caminhada de discípulo. Jesus fez lá, ensinou, falou. Os discípulos se sentiram com o coração ardente, inflamados, porque a palavra, ela muda dentro, ela não muda apenas por fora. O resultado da palavra em nós, ela muda de dentro para fora, e nós colhemos o resultado na nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. Jesus chega no percurso dos 11 quilômetros, finge que ia passar adiante, porque Jesus é maravilhoso. Eles, porém, insistiram: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia vem chegando. Aliás, a noite vem chegando. Fica conosco, Senhor. Irmãos, nós como discípulos, nós temos insistido com Jesus a ficar conosco em nossa vida, em nossa casa, em nossa caminhada. Nós temos insistido com Jesus ou nós temos deixado Ele passar? Ou às vezes nem percebemos que Ele está caminhando conosco. Nós estamos tão entretidos com tanta coisa para fazer no século 21 que a nossa caminhada às vezes se torna sozinhos, não percebemos Jesus conosco. Os discípulos chamam, Jesus entra, participa da alegria deles, porque estão nas suas casas, e Jesus entrou e ficou com eles. É por isso que a gente dá para entender cada vez mais forte, que provavelmente esse Cleofas era o esposo de Maria, porque eles moravam na mesma casa. Eu tenho quase certeza, só não posso afirmar plenamente porque eu não estava lá. Mas é quase certeza que era o esposo de Maria, que esse casal era um casal que seguia Jesus, que era discípulo de Jesus. A gente pode até dizer que era um casal assim com mais força, porque eles discutiam. O texto deixa muito claro, porque se tem uma coisa que sabe discutir é casal. Por tudo tem uma discussão. Se havia discussão no caminho, é porque um ficava dizendo, era para ser assim, o outro diz, não, era desse jeito. Cada um querendo ter a opinião que prevalecesse durante aquela caminhada. Jesus vem e vai até a casa deles, entra, senta, Jesus entrou e ficou com eles. Quando se sentaram à mesa, olha como diz a palavra, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Só assim eles abriram os olhos e reconheceram Jesus, porque não tem como reconhecer Jesus se não for na partilha, se não for na fração do pão, se não for na Eucaristia. Nós já podemos dizer com muita segurança, aqui é a primeira missa que Jesus celebra depois da ressurreição. Sentado à mesa, partilhando o pão na casa de Cleofas. E ele ainda hoje caminha conosco, repartindo este mesmo pão todos os domingos, quando nós viemos aqui ceiar com ele. Os discípulos abriram os olhos e então disseram, não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho? Veja a reação que a palavra causa na vida de quem vem e quem se deixa compreender pela palavra. Arder o coração é a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá para nos fazer mudar de vida. Lá na primeira leitura, o Pedro, depois do Pentecostes, se levantou diante de toda a assembleia do povo judeu e proclamou uma palavra longa de acusação, de apontar os defeitos e de remissão dos pecados da comunidade. Porque Pedro antes era apenas um homem medroso que negou Jesus,
que era desencorajado pelas suas próprias fraquezas. Mas depois do Pentecostes é um novo homem que com atitude assume a fé e jamais se abalará pelas dificuldades agora, porque é um homem cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, naquela mesma hora, os discípulos voltaram para trás, anunciando aos 11 que Jesus tinha ressuscitado. Agora é hora de irmos também nós, anunciarmos em casa e aonde preciso for, que Jesus ressuscitou e é o Senhor da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.